Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao workshop do Caos ao Controle. Para quem não me conhece, meu nome é Renato Braga. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre mim. Vamos lá, então, vamos startar. Para esse workshop, pessoal, eu recomendo fortemente que vocês tenham caneta e papel para anotar, ou um notepad, que são pontos importantes, tá? A ideia aqui é realmente criar algo significativo, importante, que ajude as pessoas, tá. Então, se você está assistindo a este workshop, certamente, tem algo aqui dentro que te interessa, e caneta e papel ali para anotar, tá bom? Para quem não me conhece, né, como já falei anteriormente, eu me chamo Renato Braga, eu tenho eu sou de 85, então eu estou ali com 41 anos, tá. Tenho uma longa jornada na área de tecnologia, na área de teologia, diversas formações, mas o que vale aqui é falar mais a respeito, de quando começou, esse trabalho da filosofia da performance humana, né. Isso começou basicamente em 2020, quando eu conheci e comecei a conversar com alguns biohackers, tá, que são pessoas que se interessavam pela otimização da saúde para uma melhora cognitiva, para uma melhora física, para performar mais e também ter mais longevidade. Eu vi que esse, assim, era um tema bem interessante e que me ajudou bastante na aplicação, e eu comecei a pensar mais a respeito disso, ver formas diferentes de ajudar, que não estivesse especificamente dentro da área biológica, né, até porque eu não sou de uma raiz da área biológica, então eu comecei a pensar em outras formas de expandir esse conhecimento. Então, a partir disso, e conversando com diversas pessoas, eu comecei a entender melhor como o ser humano funciona, tá. Já há muito tempo tenho trabalhado com gestão de projetos, e bem no começo ali, em 2015, quando eu comecei a trabalhar com gestão de projetos, eu entendi que os principais recursos de um projeto são as pessoas. Então, saber lidar com as pessoas é tão importante quanto gerir um projeto, tão importante quanto ter ali a gestão de riscos, dos portfólios, dos stakeholders, enfim, é você conhecer pessoas, e isso me intrigou bastante desde então. Eu passei a pesquisar coisas novas, realizar ali algumas certificações, enfim, e cheguei, tá, nessa conclusão, tá. Não é algo que está 100% pronto, isso é algo assim que já dá para fazer um livro sobre o assunto, não, é uma coisa que já está ali há 6 anos amadurecendo, e eu acredito que vai amadurecer até o final da minha vida, tá. Mas são coisas interessantes que eu queria trazer para vocês, ok? Vamos lá então, pessoal, workshop do caos ao controle. Dominando o corpo, mente e energia, tá. O que eu vou apresentar para vocês aqui é uma versão integrativa do ser humano e formas que transcendem a utilização de ferramentas, tá. Eu vou falar aí a respeito disso. São coisas que fazem completo sentido, justamente porque muitas pessoas têm focado em ferramentas, tá. Como o biohacking, por exemplo, ela é uma ferramenta interessantíssima, só que poucas pessoas sabem utilizar. Por isso que as pessoas muitas vezes aplicam hacks que acabam não funcionando, ou não têm uma jornada longa dentro do biohacking, porque desistem no meio do caminho. E a gente vai entender um pouquinho também do porquê, ok? Bom, vamos lá. Bom, vamos começar falando da realidade do caos, tá? O mundo em que nós vivemos, ele é um caos completo, o tempo todo, tá? Não existe a menor possibilidade de você
tentar controlar esse caos, ou de você controlar esse caos, porque quando você tenta controlar, você se arrebenta todo, ok? E as coisas dificilmente saem da forma que você planeja, tá? Então, o mundo ele é imprevisível, tá? Você nasce nu, tá? Não tem experiência alguma, tá? Apenas um potencial de sobreviver, um potencial de aprender, então você aprende, né, como uma esponja, né, você absorve as coisas ao seu redor, começa a entender o mundo sobre a ótica daqueles que estão ao seu redor. Então você é apresentado ao mundo mediante aquele que cuida de você quando você é pequeno, tá? Então vivemos num mundo do caos, desorganizado, nascemos sem um manual de instrução, principalmente se você é filho, primeiro filho, né, da família ou filho único, né, onde os pais eles são marinheiros de primeira viagem, não conseguem lidar com determinadas coisas e começam a blindar muito a criança de coisas que a criança deveria passar para entender a respeito do mundo. Então você é moldado de acordo ali com aquilo que lhe é dado quando pequeno, tá? Você nasce sem conhecimento algum. E no decorrer, né, conforme você vai crescendo, amadurecendo, a vida ela vai moldando e ampliando a tua cosmovisão, né, a respeito do que é viver. Então, a julgar pelo dia de hoje, vamos julgar pelo dia de hoje porque muitas pessoas ali já estão nasceram depois dos anos 2000, algumas pessoas dos anos 70 e 80, tá? Não participaram tanto, assim, quando pequeno de telas, enfim, mas vamos seguir aí dos 90 para cima aí. Nós tivemos ali um excesso de estímulos, de distrações, tá? A TV, por exemplo, foi uma grande distração, principalmente para o pessoal dos anos 90. Era um momento de você ficar caladinho, quietinho, assistindo, enquanto seus pais faziam alguma coisa, fazer com que você não fizesse bagunça, né, você ficasse calmo. Então a TV foi uma grande distração. Depois dos anos 2000, nós tivemos os celulares, os jogos, os aplicativos. Tudo isso são estímulos que você recebe, que por muitas vezes não são tão aproveitáveis, tá, pelo nosso cérebro, e é aquilo que a gente fica durante horas, tá. E esses estímulos, tá, tudo isso que a gente absorve de uma maneira midiática ali, através das telas, enfim, a gente começa a ganhar uma falsa ideia de controle da vida, tá. Vou citar um exemplo aqui, você assiste um filme, né, quem é dos anos 90 gosta dos clássicos, assistiu todos os clássicos ali, Máquina Mortífera, Star Wars, enfim, e você começou ali a entender a jornada do herói, você começou a entender como o herói conduz, você se espelha nesses heróis, né? Quem assistiu Rambo, né? Quem nunca, nos anos 80 e 90, comprou a faixinha do Rambo, enfim, e você começa a se espelhar. E isso pode gerar em você uma falsa ideia de como é a vida. Você fantasia. Fantasiar não é ruim, tá? Fantasiar, ter criatividade, desenvolver a criatividade não é ruim, desde que isso não paute a sua vida, né? Senão você vai se frustrar. Quando você entrar no mercado, quando você for adulto, tá? E não estiver preparado, você vai ter uma série de frustrações, consequentemente, uma série de problemas na vida, tá? Mas desse slide eu queria que vocês entendessem basicamente o seguinte: você jamais vai controlar o caos, tá? Você nunca vai conseguir controlar as coisas ao seu redor, mas você consegue controlar a si mesmo, tá? Vamos falar então sobre a natureza humana, tá, e o conflito interno. Então, estabelecemos aqui que o mundo é um caos, tá, um caos controlado, né, porque caos no sentido de que as coisas acontecem sem você controlar. Então, e quando você tenta controlar, você só se estressa, você gera ansiedades, enfim. Agora vamos focar no ser humano, tá? Na sua pessoa, tá? Ou como qualquer outra pessoa, mas eu peço que você olhe para você aqui, já para a gente começar a trabalhar, tá? O ser humano,
ele não é uma entidade única e coerente, ou seja, a gente não nasce já com um caráter estabelecido, com a mesma personalidade que a gente tem quando é criança e a gente é adulto. Não, muda tudo. Tudo é transformado. Dentro de meses, só para você entender, dentro de meses, todas as células do seu corpo são renovadas. Se eu não me engano, são 3 meses, eu vou pegar essa informação corretamente. Então, depois de 3 meses, né, há 3 meses atrás, eu era outro Renato, biologicamente falando. E isso naturalmente acontece também na nossa cognição, na nossos pensamentos, na nossa ótica, e a gente vai entender o ciclo disso daqui a pouco. Mas vamos lá. Vamos entender a natureza humana aqui, os conflitos. Então a gente tem o seguinte, a gente tem o instinto animal e o instinto humano, tá? Os títulos, eles não são travados, tá, pessoal? Eu coloquei isso aqui mais para vocês entenderem os instintos, mas isso não significa que eh, agir de forma, vamos dizer assim, límbica, tá, é ruim. Não, mas predominantemente é ruim, tá? Mas vamos entender isso aí, ó. Instinto animal, ou seja, um instinto de sobrevivência imediata, que starta aqueles gatilhos que todo ser humano tem, tá? De medo, de fuga, de raiva, tá? Isso é inato. O instinto animal também te leva ao prazer, tá. Então, com o instinto animal, você é sempre levado a estar num lugar confortável, tá. Agora pensa só comigo, deixa eu receber uma mensagem aqui, só vou verificar um negócio. Pensa só comigo, você nasceu em um mundo de caos, tá. Se você estivesse ali exposto a esse mundo de caos, você entenderia que nem tudo é prazer, ou às vezes quase nada acaba sendo prazer, né, principalmente prazeres imediatos, coisas são realizadas a longo prazo. Mas nosso cérebro, né, ele deseja coisas mais instantâneas e mais rápidas. Você compra um negócio no Mercado Livre, você já fica ansioso para o negócio chegar no mesmo dia, no dia seguinte, se não chega, você fica bravo, enfim. Então a gente fomos treinados pela sociedade, tá, principalmente pelo mercado, para você ter um prazer imediato, né? As redes sociais dão prazer imediato. Então você vai ficar scrollando, você fica ali na dopamina imediata. E depois, quando você olha para o mundo, você já não tem essa mesma ótica. Mas não vamos falar sobre isso, não. Sabe, não vamos alongar, tá? Então nós temos o instinto animal, que é uma sobrevivência imediata, prazeres instantâneos. Isso está ligado também à tecnologia, tá? A tecnologia não é algo ruim, mas ela pode te deixar doente, te deixar ruim. Por quê? Porque se você vive predominantemente no instinto animal, você vai querer prazer o tempo todo, ou seja, você vai querer ficar o dia inteiro na Netflix, o dia inteiro sentado assistindo seriados, assistindo filmes, você vai pedir lanches para comer em casa, você vai ficar jogando os joguinhos que tem ali facilitados, que geram mais dopamina, ou seja, você entra num fluxo de prazer instantâneo, tá, dentro desse instinto animal, né, instinto primitivo seu, tá? E se agir de forma descontrolada, ele te leva para um lado mais desumano, tá? E gera ansiedade, gera, você perde a sensibilidade da dopamina da vida, né? De simplesmente você contemplar o sol, de você olhar para o céu, ver as estrelas. Quantas pessoas olham para o céu e ficam contemplando as estrelas, a lua, e tem um tempo ósseo produtivo, né? Dificilmente. Então, os prazeres instantâneos, eles são interessantes, mas precisam ser muito bem controlados. A gente precisa ter essa visão. Economia de energia do cérebro, isso é algo que acontece, tá? Se você for pesquisar na neurociência, você vai ver que o seu cérebro, ele consome muita energia, tá, do corpo, demanda muito. E ele também tem uma ação pessoal, uma ação do próprio cérebro de economizar energia, tá? E ele cria padrões,
cria formatos de como você armazena as coisas na sua cabeça, de como você faz escolhas, ele cria pacotinhos, vamos assim dizer, tá? Ele vai empacotando, criando formatos, tá? E, consequentemente, ele vai começar a trabalhar no modo economy. É bom, por um lado, porque gera padrões práticos da vida, mas, por outro lado, é ruim, porque se você precisar tomar uma decisão importante da sua vida, da sua família, se você tiver no piloto automático, você vai ter problemas, você vai perder o controle da sua própria vida. Isso é o que tem acontecido muito, né? Você toma uma decisão olhando as redes sociais, você não dá atenção para os seus filhos, você se perde nas tecnologias e não dá a devida atenção à própria vida, tá? Ao que é natural da vida, você acaba se perdendo, tá? Você acaba entrando no automático. E quando você olha para trás, aonde estão os teus resultados? Onde estão os teus frutos? Sumiu, tá tudo nas redes sociais. Tá tudo na busca de likes, na busca de curtidas, no TikTok, enfim. Não estou culpando, tá, pessoal? Eu estou falando aqui de equilíbrio. Vamos mais à frente aí, a gente vai falar melhor sobre isso. Instinto animal. Agora vamos falar sobre instinto humano, tá? O instinto humano, o que difere os homens dos animais? Tá? Nós temos o poder da cognição, tá? Nós temos a parte frontal do cérebro, responsável pela cognição, faz com que a gente crie reflexões a respeito da vida. Então, a gente toma decisões melhores, tá? Racionais, vamos dizer, decisões racionais. Então, precisamos entender que ele, não é que ele precisa ser predominante, mas ele precisa entrar em equilíbrio, tá? Com o prazer imediato, tá? Muitas coisas da nossa vida, principalmente da vida adulta, são escolhas racionais, tá? Não que a emoção não faça parte, mas que muitas vezes se a emoção estiver acima do racional, você pode ter problemas, tá? Se você é uma pessoa extremamente emocional, que se expressa bastante, você sabe exatamente do que eu estou falando. É de você, às vezes, agir pela emoção, seja numa compra, seja numa discussão, e daqui a um tempo você se arrepender, olhar para trás e falar: "Puxa vida, por que que eu fiz isso?", né. E construção a longo prazo, esse é um fator que diferencia completamente os animais dos seres humanos, é você pensar a longo prazo. Coisas difíceis, né, nos dias de hoje, que tudo é imediatismo. Então hoje, por exemplo, se eu precisar comprar uma lava-louças, eu compro parcelado, pago em 10, 12, até 20 tralálá, e tenho uma lava-louça em menos de uma semana, em 3 dias, não é, ou posso ir lá e buscar hoje, né, no mercado, enfim. E não tem aquela questão de vou juntar dinheiro, tá, então juntei aquele montante lá, agora sim eu vou comprar, pum, paguei à vista, recebo aquilo. Tá, então assim, é um tipo de dopamina muito difícil de ser encontrado hoje, né, de satisfação, mas é algo a ser levado em consideração. Isso, assim, é aquilo pessoal, não vamos levar nada para os polos extremos, tá? Eu odeio dicotomia, principalmente dentro do âmbito filosófico. Por isso que é uma filosofia, não é uma ferramenta, não é um protocolo fechado, não é neurociência, nada, é filosofia, tá? A filosofia, nós buscamos o equilíbrio, tá? Nós fazemos perguntas a nós mesmos, tá? Ou as pessoas que julgamos ser conhecedoras, para entender mais a respeito disso. Então, é algo que a gente vai ter que ir equilibrando, tá? Tem até aqui uma balança filosófica aqui embaixo, justamente para isso, tá? Então o problema não é saber o que fazer, é não conseguir agir contra a própria natureza. Então, quando estamos no automático, agimos conforme a nossa natureza humana, animalesca, né, de buscar sempre o conforto, dopamina rápida, sobrevivência, instinto, tá? Eh, e isso acaba nós nos tornamos reféns
tá, do nosso próprio instinto animalesco, animal, né, o instinto, inato do ser humano. Por exemplo, o ser humano uma das etapas do ser humano é a reprodução, tá, então, um determinado da vida do adolescente, do jovem, tá, é buscar se reproduzir. E o camarada faz, arquiteta, gera a bola, a tua vida toda dele tá com base em reprodução, tá. Os níveis hormonais do jovem tá no teto para reprodução. Por quê? É do corpo humano, faz parte do fluxo do ser humano, tá. Então, é algo que a gente precisa entender, controlar e compreender, com perguntas inteligentes, tá. Essa é a ideia. Vamos ver, eu cliquei aqui, não passou, vamos ver se vai passar. Eu tô com um aplicativo, eu não conheço muito esse aplicativo. Será que ele travou? Ah, agora foi. Deixa eu ver se tá no certo. É isso mesmo. Beleza. O erro, tentando resolver do jeito errado. Isso é com base, numa ótica, da minha experiência holística, né, do que eu vejo que muitas pessoas acabam desistindo no decorrer, né, do biohacking, no decorrer da carreira, nos projetos, nas empresas, muita coisa relacionada a esses erros acontece. Então a pessoa já tentou de tudo, motivação, né, que é você ficar assistindo vídeos motivacionais, participar de trabalhos de coach, disciplina forçada, acordar 5 horas da manhã todo dia para fazer leitura, para fazer banho gelado e não dá certo. Milhares de hacks de forma isolada, né? Ah, eu já fiz o shotzinho, já tomei, já mergulhei no gelo, já dei 3 pulinhos, já tomei sol, já pratiquei atividade física e, cara, não resolvi meu problema. Desanimei, tá? Desanimou por quê? Vamos entender aqui. O mito da motivação. Essa questão da motivação, a gente precisa tomar muito cuidado, porque o ser humano ele é altamente motivado. Então, ele espera sentir vontade antes de começar a fazer algo, tá? E a gente precisa entender que a motivação ela é uma consequência do start e não deve ser necessariamente a causa do start. Então, você precisa fazer algo, tá? É seu dever fazer algo, faça. Ah, mas eu estou desmotivado. Cara, faça mesmo assim. Faça mesmo assim. Vá pela disciplina. Ok? A disciplina vai te levar a lugares ah, muito mais distantes do que a própria motivação. Então, você tentar se automotivar é interessante? É. Quando você está motivado, é melhor ainda. Mas quando a motivação se esgota, a única coisa que sobra é a disciplina. Agora, a disciplina forçada, por exemplo, acordar 5 e pouco da manhã, todos os dias. "Ah, por que que você está fazendo isso?" "Ah, porque eu vi na internet, o cara acorda às 5, tem um clube das 5, a galera acorda às 5 para ler, para ser produtivo, para produzir mais e tal, 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 tal". Só que, cara, se não faz parte do teu biotipo acordar esse horário, você vai sofrer. Você pode até acostumar, mas você precisa entender como o seu corpo funciona, tá, para você saber ali qual é o melhor horário para você acordar. É claro que quem trabalha precisa acordar muito cedo, vai ter que acordar muito cedo, tá. Não tem coisas que a gente não tem opção, pelo menos a curto prazo, até mudar um pouco as coisas, mas acordar cedo é interessante, mas se você tem a opção de acordar cedo ou acordar um pouco mais tarde, sabendo que acordando, sei lá, às 6, 6:30, vai te deixar mais disposto do que acordando às 5, cara, acorda às 6:30. Não force a disciplina, né, de forma militar. Eu já fui militar e eu consigo te dizer que a disciplina militar ela é excelente para realizar as coisas. Só que qual é a diferença? No exército, eu tinha um sargento falando, tinha um tenente, tinha um capitão, né, tinha um major, todo mundo ali dava ordem no soldado. E o soldado só fazia. Era disciplinado? Com certeza, mas com base naquilo que eles diziam. Agora vira as costas para o soldado para você ver se depois de um tempo ele consegue manter. Nem sempre.
a moral cai, a motivação diminui. Então, para ter uma disciplina militar, exige todo um ecossistema militar, e não é isso que a gente vive fora do círculo militar, tá? Então, você criar uma disciplina exaustiva torna-se insustentável, tá? Então, a sua disciplina ela precisa ter propósito. Outro ponto, excesso de informação, tá? Isso eu já vi bastante, muitas pessoas buscando o que é biohacking, quero hackear minha vida, quero melhorar minha alimentação, quero fazer atividade física, quero começar, vou fazer acontecer e, tipo, do nada, tipo, a pessoa tá em casa, comendo um monte de porcaria, no dia seguinte ela já tá fazendo jejum intermitente, tomando shots, tá? E querendo fazer atividade, tal, tal, tal. O que que ela fez? Ela mudou tudo por completo. Ela zerou tudo. Puf. Fazer isso é muito difícil. Não vou falar dizer que é impossível, porque dá para fazer, só que é muito difícil você sustentar. Então, existem processos, através de micro hábitos que você pode adotar, que você consegue trilhar o biohack de uma forma mais branda e natural. E a gente vai ver isso aí também, tá? Não em detalhes, mas dá para falar um pouco sobre esse assunto. Então, o excesso de informação, ele pode te afogar e não gera um conteúdo na sua cabeça que dê resultado. Então, você tem informações. As informações não são conteúdos, são informações, tá? Para que essas informações gerem conhecimento na sua cabeça e esse conhecimento te leve à prática, você precisa começar a aplicar. Mas se você fizer tudo isso de uma vez, você vai ficar lotado. E a partir do momento em que você quebrar um, você vai começar a quebrar outro e não vai dar tempo, e vai acordar desanimado, e vai entrar na motivação e não vai conseguir, perdeu a disciplina e acabou. Tá? Então, vamos step by step, bloquinho a bloquinho. Outro ponto, hacks isolados, superficiais. Biohacking sem contexto é entretenimento. Mudanças reais exigem integração profunda. Ver se tem café aqui. O que acontece? Uma das motivações das pessoas, principalmente dentro do biohacking, é o fato de você entrar nas redes sociais e ficar olhando as pessoas fazendo hacks. Ah, ó, tomei um shotzinho agora de manhã com gengibre, com cúrcuma e com vinagre, né? Enfim, estou me sentindo bem, então aí o que você vai fazer? Você vai lá fazer a mesma coisa. Mas por que que você está tomando esse shot? Não sei, eu vi tomando, é biohacking, vamos fazer. Não é bem assim que funciona. Você vê as pessoas emergindo no gelo. Ah, mas qual que é o real, a real necessidade de você fazer uma imersão no gelo hoje? O que que você faz, tá, para exigir? Por que não um banho gelado? O que que o banho gelado faz na sua biologia? Você sabe, você entende? Qual que é o impacto disso na sua vida e não na vida das pessoas? Então, são essas reflexões que eu queria trazer, tá? Então, quando a gente fala de biohacking, a gente está falando de experimentações e absorver aquilo que faz sentido para a sua biologia, tá? E desenvolvimento fragmentado, trabalhar corpo, mente ou propósito separadamente, garantindo resultados medíocres. Isso é um ponto muito importante, que toca na ferida de muitas pessoas, principalmente da área da medicina, né? Conhecendo o biohacking, você começa a selecionar melhor os seus médicos. Pessoas que têm uma visão mais integrativa, que conseguem investigar melhor, que procura na raiz o que está acontecendo. Ele não é o cara que vai dar um remedinho para você curar dor de cabeça, mas entender por que você está com dor de cabeça todos os dias. Tá? Então, busque ser você, o teu próprio. Não vou dizer médico, porque médico é uma palavra específica para alguém que faz medicina, para alguém que estuda de fato, mas busque ser você o autor da sua saúde. Você precisa saber. Tá? A gente vai entender aqui que você precisa saber mais do que mais do que entender se os resultados laboratoriais estão dentro da média populacional. Tá? Você precisa entender muito mais do que isso. Você é um ser humano. E como ser humano, você precisa entender
questões básicas da biologia, e a gente vai entrar um pouquinho em cada um deles. Então, pare de ficar fragmentando, tá, as coisas. Um outro exemplo relacionado a isso é você tentar fragmentar a performance, né? Por exemplo, as pessoas dentro das empresas buscam ter mais performance, fazem com que seus colaboradores tenham mais performance. Como é que eles fazem isso? Utilizando inteligência artificial, com ferramentas, aí compra ferramentas de mercado, contrata é, profissionais da saúde para dar palestra, fala sobre burnout, fala sobre uma série de outras coisas, para tentar, de alguma forma, fazer com que o colaborador produza mais. Só que muitos não entendem que, para o colaborador conseguir produzir mais, ele precisa mais do que ter conhecimento técnico e ferramental da performance. Ele precisa entender muito mais além. Ele precisa entender nutrição, alimentos que são mais interessantes para usar em determinadas reuniões, a importância da absorção de líquidos e de minerais, precisa entender a atividade física, principalmente no home office, a oportunidade de você praticar atividade física, principalmente antes de reuniões, onde você consegue aumentar o fluxo sanguíneo no corpo, isso faz com que o sangue ele circule melhor no corpo e oxigene mais o cérebro. Tá? Então, você entrar numa reunião com o cérebro mais oxigenado te dá vantagens, te deixa mais alerta, ok? Então, ter uma visão 360 da performance é fundamental para a tua vida, tá? Para a melhora cognitiva de qualquer coisa que você esteja fazendo. Tá? Então, você não precisa de mais esforço, você precisa estrutura. Tá? Então, o problema não somos nós. Tá? É o modelo que você estruturou para si mesmo. Tá? É o que você está usando para tentar melhorar. Eu entendo que você é uma pessoa que tem problemas, é uma pessoa que quer melhorar, se sente cansada, já testou de tudo e não está funcionando. Tá? Eu não vou dizer que a filosofia é uma bala de prata, com certeza não. Por quê? Porque ela vai te fazer boas perguntas, tá? E essas perguntas vão te levar na raiz do problema. E nem sempre a raiz do problema é filosófica, muitas vezes é biológica. Às vezes a pessoa está com uma baixa de ferro, tá? E está se sentindo cansada. E às vezes até uma suplementação de ferro pode resolver o problema dele. Então, o tratamento pode vir de qualquer área, mas a ótica 360, a ótica integrativa do ser humano precisa vir de você, ok? Vamos lá? Proposta de solução. Eu quero apresentar aqui a vocês a filosofia da performance humana. Como eu disse anteriormente, essa filosofia ela não é um método, não é uma técnica, nem uma ferramenta que você vai usar. Não é coach, tá? Não é nada assim que eu vou aplicar em você e você vai sair lá, uau! Não. São perguntas a respeito de si mesmo, tá? Que vão te fazer questionar certas áreas da sua vida, para que você melhore. Então, é a filosofia integrada que organiza sua existência como um todo coerente. Então, nós vamos olhar para você, nós vamos olhar para o teu contexto e vamos olhar para formas de melhorar constantemente a sua vida. Então, nós temos aqui a filosofia prática, tá? Nós vamos falar sobre filosofia prática aqui, assim, dentro da filosofia da performance humana, não nesse workshop, senão a gente vai tomar muito tempo. Mas dentro da filosofia da performance humana, a gente vai falar, a gente fala sobre o que é a filosofia prática. Por exemplo, uma das filosofias práticas conhecidas é o estoicismo, tá? O estoicismo, ele fala muito sobre valores, a ótica, como você deve olhar para a vida, tá? Fala sobre a morte, né? Fala sobre como você deve aproveitar a vida, porque a morte ela é iminente, ela faz parte do ciclo, tá? E que a gente não vai levar nada a respeito disso. Ela fala de valores, de quem é você, da sua coragem, né? Do fato de você se entregar mais à vida. Então,
não vou falar só sobre estoicismo, tem outras filosofias práticas que também eu abordo dentro da filosofia da performance humana, mas é um ponto de reflexão a respeito de quem é você. Como, por exemplo, sentido da vida. O sentido da vida é uma reflexão bem interessante, tá? Que vai fazer com que você veja sentido, tá, dentro da sua vida. Não vai solucionar todos os problemas. Você não vai sair de lá com, esse é o sentido da vida de todo mundo. Não, isso aqui é a sua ótica a respeito do sentido da vida. É algo que é seu, funciona para você, você recebeu isso com base nos teus autoquestionamento a respeito de entender a si mesmo, tá? E esse sentido pode mudar, assim como o propósito, tá? Propósito não é um negócio fixo. Quem que determinou que todo mundo tem que ter um propósito? Algumas pessoas têm, é muito determinado nisso. Outras pessoas têm e mudam. Outras pessoas não têm propósito. Já conversei com pessoas de tudo que é tipo, tá? Todas pessoas bem-sucedidas, pessoas que entendem a si mesmas, e tá tudo bem, tá? Então, se há a possibilidade de você criar um propósito dentro dessa filosofia, você cria. Se esse propósito não servir mais, você troca. Se não fazer sentido ter propósito, você cria formas diferentes, né, sobre ter uma ótica, porque ninguém é um satélite na vida que fica só perambulando. Não, a gente há coisas dentro de nós que a gente quer construir, que a gente quer fazer, tá? E muitas coisas estão realmente ligadas a um propósito que a gente pode amadurecer dentro da filosofia, tá? Biologia, né? O ser humano sob uma ótica biológica, tá? Você não se limita apenas em uma filosofia prática, mas sim na tua vida, no teu corpo, quem é você, na energia, o que te dá mais energia, como é que você faz para energizar, a forma de como você busca estar empoderado é diferente da forma que outras pessoas buscam. Saúde metabólica, você sabe o que é metabolismo? Sabe como o metabolismo funciona no corpo humano? Pois é, você deveria saber. Renato, mas isso aí é um negócio avançado. Isso aqui é da nutrição, da medicina. Não, cara, isso aqui é o pacote básico da biologia. Se você entender sobre metabolismo, você vai entender bem melhor o que você deve se alimentar, o que você deve comer para sentir menos fome, o que você deve comer para ser mais produtivo, tá? Para ter mais cognição, quando jejuar. Entender o metabolismo é isso, né? Execução. Nós temos a filosofia prática, nós temos a biologia, nós temos a prática, tá? Os hábitos em si, a revisão dos hábitos, da rotina do seu dia a dia, a disciplina prática que faz sentido para o seu contexto. A disciplina ela é essencial, tá? Ela é essencial dentro daquilo que você vive. Se existe uma disciplina que você está tentando implantar e está fora daquilo que você vive, você vai ter dificuldades e pode se frustrar. Então, olhar para a disciplina com a ótica correta é fundamental. E mente, que é ter consciência, clareza, autoconhecimento, tá? Ou lucidez. Tudo isso aqui, pessoal, é para você começar a pensar a respeito de lucidez. Poucas pessoas, infelizmente, passam a maior parte do tempo lúcidas, sabendo o que está acontecendo ao redor. É claro que você não precisa ficar vendo noticiário, essas coisas assim, nem tudo é interessante para você, tá? Mas é importante você entender o mínimo, tá? Não ser um ignorante, ok? E quando a gente fala de filosofia da performance humana, é o que eu falei, integrativa. Renato, não entendo nada de política. Cara, se você quer votar, você precisa entender o mínimo. E o entender o mínimo não é entender o que a mídia te influencia em fazer. É você, basicamente, entender quem são ali, quais são os polos, né, o que está sendo falado, qual é a proposta de cada um, o que cada um já fez, o que cada um fez de certo, o que cada um fez de errado. Tá? Minimamente é isso que você precisa entender sobre política para poder votar. Do contrário, é melhor você anular o seu voto e deixar com que outras pessoas que conheçam votem, mas isso é filosofia da performance humana, tá? É 360, é conhecimento, tá? Então, performance é criar a ordem dentro do caos, a ordem sua, como pessoa, tá? É integrar todos os aspectos da sua existência em um sistema coerente que funciona para você, ok? Então,
A filosofia, ela cria um ecossistema sobre sua vida, ok? A mesma filosofia funciona diferente para você, depois para você, para você, para você, para você, para todo mundo, tá? Cada um que sentar e buscar, e estudar e se aplicar, vão ter resultados diferentes a respeito dessa mesma ótica, tá? Isso que é a filosofia, não é o método. Dentro dessa filosofia, para simplificar a apresentação, eu criei ali, ah, 4 pilares, tá? 4 pilares que vão te ajudar. É claro que dentro do workshop não dá para falar sobre todos os pontos de todos os pilares, mas dá para você ter uma ideia, tá? E se você quiser, a gente pode, melhorar isso, né, daqui para frente. Bom, 4 pilares dessa filosofia, tá? Sem esses pilares organizados e trabalhados em conjunto, tá? Sua vida inevitavelmente volta ao caos. Então, pensa de forma integrativa. Como é que você não desiste, né, do teu propósito, não desiste da tua disciplina, não desiste, né, daquilo que você almeja, do que você quer, da sua performance? É porque você não está atacando só um pilar, você está atacando todos, aos poucos, tá? Você está erguendo, tá? Você está erguendo um castelo. Então, quando você vai, por exemplo, ao personal trainer para treinar, mas tem uma alimentação desregrada, é igual você montar ali uma barraquinha, tá? Uma barraquinha pequenininha ali, tá? Que está começando, mas ainda assim está fragilizado. O inverso também funciona. Se você buscar nutrição sem treinar, é a mesma barraquinha fragilizada. Agora, se você fizer atividade física e conciliar com boa alimentação, cara, você já tem uma barraquinha um pouquinho mais parruda. Ela ainda não é blindada, mas é parruda. Por que que ela não é blindada? Tá? Porque existem fatores que podem minar a tua alimentação e atividade física. Tá? Choveu, ok? E teu marido ou tua esposa quer comer um fundi. Ah, não vou na academia não, tá chovendo. Pô, vou lá comprar os negócios do fundi, vamos fazer um fundizinho hoje. Não que esteja errado, né, nada disso é errado, tá, pessoal? Não existe polos. Mas você sabe que se você não construir uma mentalidade correta, você não vai conseguir manter os outros pilares. Então, para isso, eu consegui estabelecer 4 pilares, que dentro desses pilares nós temos pontos que podem ser trabalhados simultaneamente, tá? Então, por exemplo, dentro da filosofia prática, a gente consegue fazer reflexões sobre virtude, caráter, sobriedade, né, que é a lucidez, o autocontrole. Vamos falar sobre responsabilidade pessoal, refletir a respeito de quais são suas responsabilidades como ser humano. Às vezes a gente compra aqueles best-sellers, né, de ligar o não sei quem, jogue tudo no lixo, né, viva uma vida, enfim. E nós temos responsabilidades e a gente precisa assumir as responsabilidades como adultos, tá? Propósito e valores, existem formas melhores de você construir teu propósito, valor. Reflexões, a reflexão sobre existência. Então, muitas pessoas têm lacunas, tá, que impedem ele de entender a existência. Aqui tem um pilar de fé, de consciência, de crenças, tá? Mas ele é indiferente, tá? Então, quando a gente fala de reflexão da existência, pode ou não vir de uma ótica divina, tá? Então, a pessoa é criacionista. Tudo bem, tá? Desde que você tenha essa fé na criação, isso não vai interferir em nada. Ah, não, eu sou, sei lá, eu acredito que tudo surgiu do Big Bang. Tudo bem, não tem problema também, tá? O produto a ser lapidado é você, tá? E a forma como você tem conforme a forma como você olha, tá? Sobre o início da existência, as reflexões existenciais,
a tua crença relacionada à fé não implica, tá? Muitas vezes pode até ajudar a te dar novos insights. Então, temos o pilar, eh, da o pilar do pensamento filosófico. Segundo pilar, ciência e corpo, tá? Nós precisamos olhar para a saúde. Dentro dela, a gente tem o biohacking inteligente. Por que inteligente? Porque é um biohacking para você, tá? A gente vai olhar para o biohacking, olhar para você e ver quais dessas ferramentas, quais desses hábitos são interessantes para o seu contexto. Porque em determinados momentos faz sentido, outros nem tanto, tá? Então tem hacks que você consegue, por exemplo, você está inflamado, tá? Você se alimentou mal no final de semana. Existem hacks que você pode utilizar, tá? Para uma ação, para você reduzir a inflamação e fazer com que seu corpo volte a homeostase, por exemplo. Então, vamos trabalhar hacks inteligentes. Longevidade saudável. Tudo aqui precisa ter um âmbito de longevidade, tá? Então, assim, aqui eu falo sobre um termo que não é correto dizer, tá? Mas eu uso porque denota maior impacto. Quando, por exemplo, nós falamos sobre alta performance. A alta performance, tá, no seu sentido correto, ela é inimiga da longevidade. Por quê? Porque quando você está falando de performance, você está falando de performance dentro do seu limite biológico, que é aquilo que nós fazemos aqui. Então, a gente melhora a cognição, melhora a atividade física, melhora o tônus muscular, melhora a quantidade de músculo, a qualidade dos seus músculos, tá? Tudo sobre uma ótica natural. Agora, se você quer alta performance, ou seja, extrapolar o âmbito natural, tá? Exigem fármacos, exigem um acompanhamento médico, exigem hormônios, existem, sei lá, às vezes até psicotrópicos que vão potencializar ainda mais, que transcendem que transcendem a performance, ou seja, alcançando a alta performance. No entanto, o uso contínuo de fármacos, de psicotrópicos, tá? Não é interessante, principalmente a longo prazo, tá? Até porque alguns medicamentos podem gerar problemas de saúde quando usados a longo prazo, tá? Por exemplo, nós temos canetinhas emagrecedoras ali, que é uma estratégia utilizada ali para o emagrecimento, tá? A ideia não é discutir o uso ou não uso, tá? Mas as pessoas utilizam. O uso prolongado dela e a quantidade também traz malefícios à saúde. Então, em algum momento, quando você atingir um determinado objetivo, você vai reduzir, tá? E tem que ter um acompanhamento ali, senão você pode se enroscar, tá? Mas o uso prolongado dela, tá, reduziria a saúde a saúde do longo prazo, tá? Então, tudo aqui, todos os pilares, tudo que a gente faz é com base na longevidade. Saúde metabólica, próximo ponto. Então, entender como funciona o teu metabolismo, tá? Para criar hacks inteligentes. Sono e ritmo circadiano são pontos de total importância. Eu tenho um e-book sobre sono, tá? E eu posso falar muito sobre sono também, dá para fazer um workshop sobre sono. E entender quem é o seu ritmo circadiano são 2 pontos ali fundamentais. Se você conseguir aplicar esses 2, tua produtividade já vai melhorar bastante. Exercício físico, atividade física, movimentação de forma geral, e hormônios e microbiota, tá? Entender que nem tudo você resolve no âmbito natural. Por exemplo, tem pessoas que dormem bem, seguem o ritmo circadiano, têm ali uma alimentação saudável, leva em consideração a microbiota intestinal, então se alimenta bem, tem os hacks inteligentes, consegue fazer tudo certinho, mas mesmo assim está patinando, tá? Aí é o momento em que você olha para o seu teste laboratorial e identifica que seus hormônios estão desregulados, viu? Aí uma organização hormonal, tá? Às vezes via suplementação natural ou até mesmo
algum fármaco, consegue trazer os seus hormônios de volta, tá? Fazendo com que você tenha novamente mais disposição, mais saúde para viver. Então, é uma ótica 360. Nem todos os problemas são resolvidos dentro desse pilar, tá? Mas com certeza vai trazer ali à tona qual é o seu problema, ok? Terceiro pilar, consciência e mente. O terceiro pilar, tá faltando uma informação ali, que é consciência, mente e fé, tá? Por quê? Porque a gente fala de crenças, tá? Então aqui a gente vai trabalhar clareza mental, tá? Sobre uma ótica da consciência, de quem é você. Entra naquele âmbito também de mindfulness, de você ter o tato da realidade, viver o hoje. Muitas pessoas têm dificuldade em viver o hoje, elas passam a maior parte do tempo olhando para o passado ou se preocupando com o futuro, tá? Sendo que o momento mais importante da sua vida é o hoje. Ok? Então, o que importa é o que você está fazendo agora, e não o que você vai fazer no futuro, ou o que você já fez no passado e às vezes acaba se arrependendo. Tá? Então, é esse tipo de ótica ali que eu quero trazer. Autoconhecimento profundo, tá? Então, no que o primeiro pilar traz uma reflexão prática, no terceiro traz uma reflexão filosófica, desculpe, na terceiro pilar traz uma consciência prática, tá? Uma aplicação, tá? Uma busca pelo autoconhecimento. Quais são as ferramentas que você tem usado? Gestão de emoções, é o que eu falei no começo, algumas pessoas são estouradas, agem de forma emocional. Existem formas de você começar a controlar, trazer isso para você. Mesmo que estas formas relacionem, puxar outros especialistas na sua vida. Às vezes, caminhar junto com um psicólogo é interessante, caminhar junto com um médico, com um nutricionista, eu acho que são profissões fundamentais. Não se apoiando em tudo que ele fala, mas você entendendo quem é você consegue tirar ali uma consultoria valiosa a respeito de si mesmo, tá? Um dos grandes erros que as pessoas têm é de terceirizar a sua própria saúde, tá? E dentro da filosofia da performance humana, você vai aprender a questionar a si mesmo e questionar as pessoas ao seu redor da maneira mais inteligente possível. Então, você vai chegar no médico, o médico vai dizer algo, isso não significa que o que ele está dizendo está certo ou que está errado, mas que se dentro do teu racional sobre sua ótica biológica tem alguma desconfiança, você tem a possibilidade de fazer perguntas melhores. Não de questionar, de confrontar, não, nada disso. Mas você consegue melhorar a sua pergunta a fim de que a resposta dele consiga se encaixar perfeitamente com aquilo que você procura, tá? Ah, padrões internos, então é entender como você pensa a respeito das coisas e se esses pensamentos, a forma de como você tem a ótica como você tem a vida, né, a forma de como você formatou a vida na sua cabeça, é limitante, está te limitando, então isso através de conversas, entendendo melhor quem é você, você consegue despertar esse padrão. Isso acontece bastante com mentoria, tá, pessoal? Por exemplo, você tem ali um padrão de trabalhar daquela forma. Aí você contrata um mentor, um cara que tem bastante conhecimento e você quer aprender mais com ele. Aí você fala, olha, eu trabalho dessa forma. Aí ele vai falar, olha, e se você fizer dessa, dessa e dessa? Aí sua cabeça explode. Puxa vida, nunca tinha imaginado algo desse tipo. Muito obrigado, já valeu a pena. Então, assim, momentos que a cabeça explode, né, quando você entende que existem outros padrões ou formas melhores de se fazer. Crenças limitantes, tá? Às vezes a forma de como você pensa a respeito de determinados pontos pode reduzir a possibilidade de você conhecer mais tanto a si mesmo ou quanto conhecer mais outras coisas, né? Outros contextos que podem agregar na sua vida. Tá? Às vezes a pessoa chega e fala, poxa, eu sou da área de tecnologia, então tudo que não é de tecnologia não me interessa. Tá? Isso não é uma ótica integrativa. Não que tenha que te interessar, mas que tem coisas que você precisa saber. Tá? Então, entender ali é realmente você expandir. Não estou dizendo para você abandonar as crenças. Você vai ter a sua crença, mas você vai conseguir ouvir óticas diferentes.
tá? Eu conheci filósofos que eram completamente contra o comunismo, mas que tinham uma biblioteca enorme, cheio de livros sobre comunistas, na casa dele. Por que isso? Porque ele queria entender muito bem, tá, contra o que ele estava indo. Então, não há nada de errado você entender outras óticas, tá? Pelo contrário, isso te enriquece, ok? Não vai fazer com que você abandone a sua crença. E se, por um acaso, você refletir e ver que outros pontos fazem mais sentido, por que não? Tá? Mas a ideia não é essa. O objetivo da filosofia, dessa filosofia não é fazer com que você crie em outras coisas. Ele não mexe com crenças. Ele só te leva a novas reflexões, tá? E introspecção consciente. E o último pilar, tá, dentro do pilar da vida prática, daquilo que você executa. Nós temos a disciplina estruturada, não é aquela disciplina cega que você vê na internet, os caras fazendo e quer fazer igual. Não. É algo que foi planejado para você. Hábitos conscientes, são coisas que você vai aplicar na sua vida, que você sabe o que você está fazendo. Você está tomando shot, você sabe exatamente que shot você está tomando e por que que é, tá? E por quanto tempo você vai tomar. Você está tomando banho gelado, você sabe exatamente por que que você está tomando seu banho gelado, tá? Então, é entender, ter a consciência dos seus atos. Produtividade real, tá? Então, a gente não está falando de mascarar falsas produtividades. Tem muitas formas de você mascarar uma falsa produtividade, né? Principalmente com o uso de IA hoje, ficou ainda mais fácil de você mascarar as suas habilidades, na verdade, as suas inabilidades, né? Às vezes você não tem uma habilidade específica, pede para a IA vai lá e faz para você. Tá? Você continua não entendendo, não sabendo, mas com o negócio na mão. Tá? Foi produtivo? Cara, de certa forma, sim, mas olhando para dentro de você, cara, não. É óbvio que se não faz sentido, por exemplo, eu preciso aprender Python, né? Uma tecnologia de programação ali, uma linguagem de programação. Cara, faz sentido você aprender Python? Se fizer sentido, estude Python, tá? Se não fizer sentido, cara, usa IA. Então existem formas de fazer diferente, tá? Mas é produtividade real, tá? Então você vai ter uma reflexão mais próxima ali. A gestão de energia, então você vai começar a ter uma ótica mais realista daquilo que você deve gastar mais energia e daquilo que você deve gastar menos energia. Um ponto importante também, principalmente relacionado ao ciclo circadiano, você vai entender dentro das tuas 24 horas qual que é o momento em que você é mais produtivo, o momento em que você consegue focar melhor nas reuniões, o momento em que você é melhor fazendo atividades práticas, tá? Então você vai conhecendo a si mesmo, você vai conseguir aplicar, organizar, por exemplo, a tua agenda segundo a tua biodisponibilidade. Isso é bem legal. Gestão de energia, rotina focada, tá? Você buscar formas de você não perder o foco. Não há nada de errado em perder o foco de vez em quando, mas se isso torna-se um hábito, tá? É ruim, tá? Ele consome a sua vida, consome a tua produtividade. E acompanhamento e execução de projetos, tá? Isso está mais dentro do âmbito de mentoria, mas se você tem um projeto, você consegue utilizar a filosofia da performance humana, tá? Organizando a tua cabeça, organizando o teu corpo, organizando a forma de como você está consciente na atividade que você está fazendo e conseguir executar melhor os projetos, tá? Com mais disposição, sem burnout, da melhor forma possível. Esqueci de pegar água, devia ter pego água. A boca tá seca. Esforço cíclico, tá? Isso aqui é muito importante, pessoal, porque todos os 4 pilares, eles são trabalhados simultaneamente o tempo todo, e isso acontece em um desenvolvimento cíclico, tá? Uma coisa errada, que a gente aprendeu muito com os filmes, né? Esses filmes é o seguinte, por exemplo, O Retorno do Jedi, né? Vamos pegar um filme ali bem conhecido. Então, o Luke Skywalker, ele tá no treinamento Jedi, ele vai lá com o Mestre Yoda, ele treina com o Mestre Yoda, fica espertão, fica extremamente um Jedi ferradão,
e vai lá e derrota o Darth Vader, tá? Isso é um filme, uma ficção. Acontece em menos de 2 horas de filme, mais ou menos. Isso não é a vida real, mas muitas vezes as pessoas acham que esse processo de começo, meio e fim é a vida real e as pessoas ficam esperando o fim. Então, as pessoas ficam sempre esperando o porvir. Não, o porvir vai ser melhor do que o hoje. O porvir vai ser melhor do que o hoje. Tem essas máximas, essa máxima. Qual que é o nome do o Clóvis de Barros, né? Ele é filósofo também, barra humorista, né? Eu rio bastante com as piadas dele. Ele estava contando um caso interessante da pessoa que ela tá fazendo escola, tá fazendo ali o ensino fundamental, aí falam para ele que o ginásio é melhor do que o fundamental e vai ser tudo melhor. Aí ele vai para o ginásio falou para ele que o ensino médio vai ser melhor, e assim sucessivamente até a aposentadoria do cara. Aí falam, não, depois que você aposentar, você vai viver o melhor da sua vida. O cara aposenta, já não tem energia, já não tem mais vontade de fazer as coisas, gastou o tempo dele, a energia, a saúde dele trabalhando, tá, para os outros, para construir coisas dos outros, ele mesmo não construiu o próprio castelo para os próprios pilares, consequentemente, nadou e morreu na praia. Cadê o porvir, tá? Nós precisamos entender o seguinte, o ser humano, ele é cíclico. Está mostrando certinho aí. Tá, beleza. O ser humano, ele é cíclico. Então, você tem aqui, por exemplo, conhecendo a filosofia da performance humana, você vai começar com o primeiro passo ali de autoconhecimento, tá? Então, é um esforço que é contínuo, para você conhecer a si mesmo, tá? Então, você não precisa concluir a etapa de conhecer a si mesmo para iniciar a segunda etapa, tá? São as ações conscientes. Então, você consegue buscar o autoconhecimento, trabalhar nas ações conscientes, trabalhar nos alinhamentos para melhorar a performance e voltar no autoconhecimento. Por quê? Porque nós estamos constantemente nos autoconhecendo. O tempo todo a gente reflete sobre coisas novas. Então é errado dizer que eu completei meu autoconhecimento. Isso não existe. Nós não somos projetos. Ninguém é projeto de começo, meio e fim. Tá? Ninguém aqui é um artigo científico. Tá? Nós somos um ser humano de melhorias contínuas. Então, a gente está constantemente ali, colocando coisas em produção, testando coisas novas, tudo isso de uma forma, tá? E tá tudo bem, tá? Não tem problema. Então, nós temos ali o autoconhecimento, nós temos a ação consciente, tá? Que é revisar e entender com clareza o seu papel na sociedade. Então, dentro dos pilares ali, a gente consegue entender em que nós somos melhores. Tá? Como é que eu consigo fazer algo que eu minimamente gosto, que eu consiga ajudar as pessoas ao meu redor e consiga, de alguma forma, obter lucro com isso, fazer dinheiro, tá? Então, tem pessoas que conseguem, tá? Existe uma ferramenta japonesa chamada Ikigai. Essa ferramenta, ela é conhecida ali, principalmente por pessoal por coaches, coisas assim, tá? Desculpa, pessoal, eu estou vendo aqui, estou esperando um retorno. Por coaches e de aplicação do Ikigai, então tem ali, são 4 círculos em intersecção. Deixa eu ver se eu tenho aqui, eu acho que eu tenho. Minha camiseta é do logo do Ikigai, aqui, eu acho que não vai dar para ver, tá? Tem 4 círculos, tá? E dentro tem uma intersecção que é ali o teu propósito. E cada círculo corresponde ali a uma área da tua vida, tipo, o que você usa para fazer dinheiro, o que você usa para ajudar as pessoas, o que satisfaz, e eu não me recordo de cabeça. Não, eu não vou aplicar o Ikigai em ninguém, a ideia nem é essa, tá? Mas através da reflexão, você logo vai bater o estalo ali e entender, poxa, é esse o valor que eu quero gerar na sociedade, tá? E tudo é escalável, tá? Não adianta te dizer, não, vai ser, sei lá, professor de história. Vai ser professor de história no ensino fundamental e não é escalável, você não vai ganhar bem. Cara, se é isso que você nasceu, que você sente que nasceu para fazer, vai e faça, tá?
Se você for ver ali o Leandro Carnal, por exemplo, um professor de história, tá? Ele não tá pobre não, tá? Então assim, é, é a reflexão para entender a melhor forma de trabalhar, ok? Às vezes, o que a pessoa gosta de fazer não bate com aquilo que ele faz para ganhar dinheiro. E tá tudo bem, tá? Não precisa conciliar, ok? Existe todo uma ótica que às vezes é levada, é trazida para nós ali de uma forma muito abrupta, que é, você tem que trabalhar com aquilo que você gosta. Nem sempre, nem sempre, tá? Às vezes você não consegue, não nesse momento, mas talvez daqui a alguns anos. Eu acho que tudo isso precisa ser levado em consideração. Cada um tem uma forma diferente. Tem pessoas que almejam, sei lá, chegar a executivo, tá? Mas hoje estão trabalhando num lugar, num fast food, num lugar assim que está começando, tá? Nem tudo é para sempre. Então, por isso existe um processo evolutivo. Então, se você vai começar um trabalho ali dentro de uma mentoria, né, da performance, da filosofia da performance humana, trabalhando hoje, sei lá, de frentista, eu estou atendo ali a pedidos no fast food, mas eu quero me tornar, sei lá, um programador sênior, um arquiteto, tá, de Java, por exemplo. Beleza. Existem formas de você criar uma estrutura para você trilhar essa jornada. Tá? Existem diversas ferramentas que você pode usar. Tem o OKR, por exemplo, que é muito usado nas empresas ali, em indústrias, né? Indústria, na área de tecnologia, principalmente, para atingir objetivos. E daria muito bem para aplicar para isso. Tá? Então, dá para falar sobre ações conscientes que vão ajudar você a contribuir melhor na sociedade. Ponto 3, o alinhamento, que é a melhora constante da performance. Então, você conheceu minimamente a si mesmo, sabe pelo menos quem é você e o que você quer fazer, sua ação consciente. Vamos melhorar. O que mais de melhor você pode fazer? Entrando naquele exemplo lá, como é que você vai conseguir sair ali do atendimento do fast food para poder se tornar ali, ir para uma próxima etapa, por exemplo, aprender programação, entrar numa faculdade, começar um estágio, qual é o plano? Vamos melhorar. E é cíclico. Voltou para o autoconhecimento, conheceu a si mesmo, entendeu melhor biologicamente, revisou a ação consciente, as metas, os objetivos, as palavras-chave ali daquilo que você quer buscar. Volta de novo ao alinhamento da performance. Tem mais alguma coisa que eu consiga fazer para melhorar ainda mais? Então, cíclico e contínuo. Tá? Vamos lá. Temos aí, então, partindo de toda essa filosofia, nós temos aí o plano de ação inicial, tá? Que é identificar os gargalos. Então, você veio aqui para esse workshop justamente para resolver algum tipo de problema, tá? Às vezes, a resposta para esse problema não está necessariamente em resolver esse problema, mas em algo maior, ou talvez algo que eu apresentei aqui para você. Então, quem é você e o que você realmente conhece sobre si mesmo, tá? Então, é começar do zero e identificar onde está falhando, tá? Antes de tentar consertar. Então, é aquele erro que eu falei. Tentar consertar com uma ferramenta, com um método, às vezes com uma disciplina forçada, é muito arriscado ou pode te frustrar, ao invés de você entender quem é você. Então, dentro da ótica biológica, é conhecer o seu corpo, tá? Eu, quando eu conheci o biohacking, eu fui desafiado a fazer 1000 flexões dentro de 1 hora. E quando eu fui desafiado, eu era um baita de um bananão, tá? Eu era um baita de um bananão. E estou mandando mensagem aqui. Só um instante, pessoal. Um baita de um bananão, né? Eu não me alimentava mal e tudo mais, e eu comecei um processo de autodescoberta, isso no mês de 2020, se não me engano.
tá? Tá. Desculpa, pessoal, que eu realmente preciso olhar para o celular aqui, independente da gravação. Meu tempo ele é muito limitado, tá? Então, não daria para fazer o workshop ao vivo, tá? Justamente porque tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo e preciso ficar olhando para outras coisas também. Ah, e é isso aí. Então, assim, eu fui desafiado, me alimentava ali de Cheetos e Coca-Cola, né? Como toda pessoa voltada ali para um instinto primitivo. E comecei a trabalhar na minha genética, né. Já tinha conversado com alguns biohackers na época, entendi que precisava entender qual era a melhor forma de eu performar, porque dentro da nutrição, por exemplo, a gente tem diversos tipos de nutrição, a alimentação carnívora, a ou enfim, cetogênica, até da floresta, tem várias coisas lá, né. E eu testando algumas, vi que não estava dando certo, não entendi muito bem. Fiz um teste genético, fiz exames laboratoriais para saber se tinha alguma coisa de errado, ou no teste genético mesmo, que eu fiz com uma empresa, ela me retornou exatamente quais eram os alimentos que me ajudavam mais a performar melhor, me mostrou até o tipo de fibra muscular que eu tinha ali, como é que eu poderia, melhorar, tá, o meu tipo de fibra muscular, tá, meu biotipo. E melhorando isso, é claro que outros fatores vieram junto, eu consegui fazer 1000 flexões dentro de 1 hora e 3 minutos, tá. Foi um feito e tanto para quem estava no home office, né, era barrigudão, mas consegui com, conhecendo a minha biologia, tá. Então ali, sono e recuperação, nutrição, saúde metabólica, movimentos e exercícios, hormônios, sistema nervoso, tá. O sistema nervoso também é outro ponto importante que você pode dar uma estudada, vale a pena também. Dentro da nossa mente, né, a gente conhece a nossa mente, a consciência, a nossa atenção, como é que a gente faz para conseguir ter atenção plena, pensamentos e padrões, emoções e gatilhos, memória, aprendizado, tudo isso. Dentro da direção, né, que nós vimos lá anteriormente, tá? Você sabe exatamente para onde você está indo, tá? Qual é o teu propósito, o propósito da sua vida hoje, tá? Os valores fundamentais, as decisões que você toma, quais são os seus alinhamentos, se você está tomando decisões paralelas ao teu objetivo, você está desfocado, como é que está? Seu sistema, né, os sistemas que você utiliza hoje, seja ela uma disciplina forçada, seja hábitos diários, rotina, está estruturada ou não, ambiente, como você constitui o seu ambiente de trabalho, tá? Um ambiente inóspito te leva a práticas ruins, né? Por exemplo, quando você está mudando, transformando a tua alimentação, você naturalmente precisa facilitar a tua alimentação. Então, você deixar cardápios prontos, alimentação preparada, é mais fácil do que as porcarias, ou não comprar porcarias, é a melhor coisa. É melhor, por quê? Porque em momentos de crise, em momentos de descontrole, é natural o corpo procurar doce, procurar coisas, né, para criar um conforto emocional através da alimentação. E você tendo à disposição, ou de forma mais facilitada, alimentos saudáveis e que vão proporcionar melhor cognição, é melhor, tá? Vai te ajudar bastante. Então, ambiente é fundamental, tá? Bom, dito isso, tá, eu estou aqui para ajudar você, tá. Então meu objetivo ele não é vender um curso, esse workshop não está aqui para agora eu vou ofertar um curso para você, vou facilitar e tá, não é nenhum lançamento, tá. Eu também não vou ofertar nenhum e-book ou nenhum produto digital, tá. Mas quero me colocar à disposição, tá. Eu quero ajudar, ok? Disponibilizar parte do meu tempo. É claro que isso, disponibilizar parte do meu tempo, se traduz, tá, em de alguma forma, ter algum retorno financeiro, mas a ideia não é falar de retorno financeiro e também não quero deixar de ajudar as pessoas por conta disso.
tá? Mas eu estou aqui para te ajudar. Dito tudo isso, tá? Se você quer entender melhor o que é a, a performance humana sobre uma ótica filosófica, se você quer destrinchar melhor os pilares, se você quer um acompanhamento de perto, tá? Para que um período curto, 4 semanas é um período curto, você tenha resultados tangíveis na sua vida, eu estou aqui para te ajudar, tá? 4 etapas. Anamnese profunda, tá? Então eu ajudo no processo de autoconhecimento biológico e mental, criando consistência, tá? E o ponto de partida. Então a gente consegue ter uma fotografia de quem é você hoje, ter métricas e mostrar ali uma evolução. Eu consigo compartilhar da minha experiência, quais foram as ferramentas que eu utilizei, quais empresas eu entrei em contato para entender melhor, tá? Qual eu fiz o teste genético, quem são algumas pessoas que poderiam olhar ali, que poderiam nos ajudar, tá? Então eu posso compartilhar um pouco da minha experiência, tá? Do meu processo com você e mostrar de forma prática, caminhando juntos nesse autoconhecimento, entendendo que é cíclico, tá? Também posso ajudar com ferramentas e conhecimento, que é sinônimo do primeiro, tá? Então, você quer aplicar o biohacking, mas não sabe como, um acompanhamento é mais fácil, tá? Andar juntos, caminhar juntos. Disciplina, estruturação de rotina, a gente olha juntos para o seu dia a dia, para a sua rotina, vê o que funciona, o que não funciona. Foco e execução de projetos. Renato, eu tenho um projeto aqui, cara, mas eu tô sem energia para fazer e, cara, caminhar em dois é melhor do que caminhar sozinho. Então, eu consigo te ajudar nesse sentido, tá? Essa ajuda corresponde, tá? Nesses 5 sessões. 5 sessões é o básico, tá? Dá para fazer em menos? Cara, dá, mas, cara, se uma sessão não é suficiente, tá? 2 sessões também seria muito apertado, eu começaria a trazer muita informação e pouco tempo para absorver. Então, 5 sessões, 5 semanas, tá? Que seria ali quase 1 mês e meio de acompanhamento, bastante tempo, tá? Então, uma sessão por semana, um papo por semana, um checkpoint, onde a gente vai bater as metas, identificar os gargalos, entender quais são os próximos passos. Não é coach, tá, pessoal? É filosofia. A gente vai discutir juntos e eu não vou chegar e falar, faça isso, faça aquilo. Eu posso sugerir com base na minha experiência, mas a sua ótica, né, conforme você vai entendendo a performance humana, né, o ser humano de forma integrativa, como vemos aí na imagem, você vai conseguir ter mais clareza a respeito da sua vida, tá? Então, é um mapeamento padrão dos teus hábitos, análise do progresso. Então, nessas 5 semanas, a gente faz basicamente um painel, um espelho de como você está hoje, tá? Dos principais pontos do foco da filosofia. Depois de 5 semanas, a gente vai reavaliando, ou a gente pode reavaliar semanalmente também, através de gráficos, entendendo se a gente teve um ganho, se a gente teve uma perda, o que ocasionou essa perda, se é mais um gargalo, se é, às vezes, a rotina que está engolindo as boas práticas. Tá? E um outro ponto fundamental aqui também, que vou deixar, pelo menos enquanto não tiver um fluxo grande de atendimentos, é o suporte contínuo no WhatsApp. Tá? Por quê? Surgiu alguma dúvida? Renato, manda um WhatsApp. Não precisa esperar até a próxima semana. Quer comemorar comigo alguma coisa? Manda. Tô em dúvida. Manda um prato de comida. Puf, manda. Sabe? Ou quer compartilhar um momento especial? Manda. Quer compartilhar uma dificuldade? Manda. Tá? E eu tô aqui para ajudar, tá? E algo que eu posso garantir para você que eu não vou conseguir resolver todos os seus problemas, porque a filosofia, como eu disse anteriormente, ela vai evidenciar melhor os gargalos para que você consiga
direcionar melhor. Então, se na tua jornada, sua busca pelo autoconhecimento, você identificar uma anemia, por exemplo, uma baixa de complexo B, alguma coisa do tipo, é bem melhor eu te direcionar para um nutricionista, tá? Ou para um médico integrativo, tá? Alguém que consiga olhar sobre uma ótica científica do que eu ficar dando pitacos, tá? Eu não sou médico, tá? Eu tenho quase uma formação completa em nutrição, mas não sou nutricionista, então não posso prescrever nada, tá? Mas tenho um conhecimento bastante interessante, tá? Que posso compartilhar e direcioná-los nesse sentido. Então, a mentoria, ela é da filosofia da performance humana, tá? E é como um ponto de ajuda nesse processo de autodescoberta, tá? Então, eu tô aqui não para ganhar dinheiro, para vender, mas sim para servir, tá? Se você olhar ali dentro dos tópicos, nós temos ali o que você faz para ajudar as pessoas, ajudar a sociedade, contribuir na sociedade, meu tópico está aqui, cara. É ajudá-lo, né, a servir você para que você possa crescer, tá? Evoluir ali na tua jornada como vida, como carreira, ah, descobertas, enfim. Não tem misticismo, não tem religiosidade, nada disso. Tudo aqui, se você for olhar, são simbolismos, tá? Então, tem uma caveira aqui, essa caveira é do mal. Não, essa caveira não é do mal, tá? Essa caveira aqui representa Memento Mori, tá? Que é um ponto dentro da filosofia estoica, onde nós olhamos e lembramos que um dia nós vamos morrer, tá? Então aproveite muito bem a vida, tá? O coração simboliza o amor, a fraternidade, temos o equilíbrio, nós temos a parte do tempo também aqui que mostra aqui acho que é ampulheta, né? Que mostra o tempo. Nós temos a consciência, a vida prática, a filosofia, corujinha, nós temos aqui a parte científica, tá? Que são as linhas de conhecimento que você precisa ter, tá? A movimentação, a vida natural, tudo isso são pontos aqui. Esse aqui é o equilíbrio, não tem nada de religioso, tá? Tudo isso aqui são equilíbrio, isso aqui é só um desenho que eu pedi para a IA fazer, tá? São coisas que eu posso alterar. Então, você tendo a vista o conhecimento, o formato do corpo também, não é nada lascivo, mas é uma forma de você apresentar o equilíbrio, tá? A homeostase do corpo, tá? É você estar em perfeita performance, indiferente do momento em que você está vivendo. Tem 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos, enfim, até 100 anos de idade pode vir também, tá? Então, meu objetivo é te ajudar, ok? Bom, quero agradecer a você que ficou aqui até o final, tá? Muito obrigado. Para você, caso você queira a mentoria, é só entrar em renato-braga.com/mentoria, tá? Se você digitar renato-braga.com, vai entrar no meu site ali, fala um pouquinho sobre mim, sobre minha trajetória, a forma como eu penso. E lá dentro tem um ponto de mentoria, entra lá, você vai entender, tem um videozinho que eu criei também, usei IA para criar esse vídeo, só para deixar mais claro o processo de mentoria, tá bom? Aí você pode entrar em contato diretamente comigo ou pelo formulário de contato dentro do renato-braga.com/mentoria, tá? Ou no final da página de mentoria também tem um link que vai levar diretamente para o WhatsApp, ali também a gente pode conversar, tá bom? E é isso. Muito obrigado pela sua participação, pelo seu tempo, tá? Te desejo uma jornada de muito sucesso. Até mais.